Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de olhar o que aconteceu lá em Chicago e dá para adiantar que foi um dia positivo para os preços, principalmente para a soja, altas até significativas. E quem nos ajuda a entender essa mudança de cenário, não sei se de tendência ainda, a gente vai perguntar para ele, Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente. Semana passada um mercado muito ruim, muito negativo aí para a soja. Segunda-feira começando com outra cara aí, Vlamir. Como é que a gente pode entender essa mudança? É uma mudança que vem para ficar? É uma mudança que exige atenção? Tem motivo para esse humor melhor aí do mercado? Seja bem-vindo e explica para a gente o que está acontecendo, Vlamir. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, é uma mudança boa, né? Ela é uma mudança que tem fundamentos, mas ainda não tem uma garantia que ela veio para ficar, né, Alex? Porque ela está baseada em fatores que é a demanda americana, voltou a ter demanda, né? Compradores atuando no mercado americano. Ela tem um fator aí que é na oferta. Sexta-feira, na semana passada, aí, os argentinos reduziram novamente a safra local, né, para 21 milhões de toneladas, é a menor estimativa, uma das menores safras em mais de 20 anos, acho. E agora o mercado começando a olhar um pouco mais para o mercado de clima americano, né? Agora eles estão olhando para o umbigo deles. E o que é a situação? Se eles pegar do norte, do meio do estado de Iowa para cima, pegando os estados do norte, do Cinturão, Minnesota, as Dakotas, estão com poucas chuvas nas últimas 2 semanas e tem previsão de poucas ou nenhuma chuva nos próximos 7 a 10 dias. Então a situação por lá não está bem. A condição de clima ali no meio do estado de Illinois, Indiana, mais ao sul do cinturão, está com boa umidade, que choveu bem aí nas últimas semanas, então ali está com umidade, as lavouras estão germinando, estão evoluindo, mas na parte importante ali, que é a parte norte, ela está com problema. Então, é isso que o mercado começa a olhar. E os americanos, o investidor, olha muito mais para o umbigo deles do que o resto do mercado global. Então, óleo também segue firme lá na Malásia, a oferta de óleo de palma está limitada nesse momento, pressão de alta, há o risco de forte queda na oferta nos próximos meses aí de óleo de girassol. A área de girassol ali na Ucrânia talvez seja uma das menores em 30 anos. Tudo isso começa a influenciar. Mas o principal do dia, dá para dizer assim, que é vendas americanas e clima americano, né, Alex? Esses dois pontos aí. Deixa eu entender essas vendas americanas. Pelo que você já adiantou para a gente, não tem nada a ver com China, né, Vlamir? Isso é o mais importante, né? Porque geralmente você olha assim, a venda para a China, cancela a China, China cancela, China compra. Hoje é uma venda importante, porque foram 225 mil toneladas para Filipinas, que não é o dos gigantes da importação, não é a China, né? Isso é importante, né? O mercado comprador aí, dos pequenos compradores, está atuando, é sinal de que eles já estão vendo que o mercado ficou muito barato, então está na hora de atuar. E essa é uma venda boa, porque é uma venda da safra atual, 22, 23. Então, as vendas americanas andavam muito fracas e agora só essa negociação dessa segunda-feira deve animar o mercado. Por isso que eu acredito numa semana de mercado um pouco mais positivo, né? Se o clima realmente confirmar o que mostram as previsões nos próximos dias, é uma semana de alta, é uma semana de movimento positivo. E, Alex, tudo caminhando para essa linha. Pois é. E você lembrou bem, né, Vlamir? A soja barata, ela atrai compradores, né? Ou tira só daqueles tradicionais compradores e abre o leque aí de oportunidade para outros mercados também, né? Exatamente. Quem realmente trabalha com opções de outros componentes de ração, porque o farelo de soja e o próprio óleo são produtos mais nobres aí em ração, ele acaba vendo que a soja ficou barata nesse momento e eles entram atuando, comprando para usar produtos. E isso é demanda nova, né? Isso é importante, é demanda nova, não é a demanda tradicional que a gente fica sempre falando aí, que o maior comprador é a China, leva 100 milhões de toneladas, chega na semana, ela cancela 100 mil, 200 mil ali dos Estados Unidos, o mercado leva um susto, depois ela se reposiciona no Brasil. Essa não, a Indonésia, a Filipinas entrou, comprou, é um volume novo, é um bom volume. Isso ajuda os mercados a criar um otimismo de demanda nova nela. Agora, Vlamir, sobre essa questão do clima, né? O clima, a gente sabe, é o mercado de clima que está acontecendo agora, né?
Mas o que de fato essa condição mais seca trouxe ou está trazendo já de prejuízo? Já com prejuízos dados ou ainda é na linha da especulação por enquanto? Olha, Alex, por isso que nós estamos numa alta, que não há uma alta de tendências efetivas, porque ela não tem uma quebra. Na realidade, o relatório agora à tarde deve sair perto do que uns 65%, 70% da soja plantada. Semana passada era 49%, 50%. E o milho já indo para a reta final. Então, o que é agora? Esse clima, ele faz com que as plantas germinem de maneira irregular, tenha menos planta por metro, a densidade, há problema na soja, com menos planta, a soja fica mais vulnerável. Acaba diminuindo o potencial produtivo, na verdade, né? De cara ele já começa a diminuir o potencial produtivo, ele afeta bem mais o milho, né? Quando você perde uma planta de milho, a outra planta não compensa. No caso da soja, quando tem uma germinação um pouco inferior ao normal, até há uma compensação parcial das plantas que estão ao lado daquela que não germinou, mas nada é bom, né? O ideal é nascer tudo dentro da previsão para você ter o máximo de potencial produtivo. E nesse momento parece que tem muita lavoura lá com germinação irregular, principalmente no estado mais ao norte. E isso, em alguns casos, se ficar mais 10 dias sem chuvas, provavelmente vai ter que ter replantio. Quando tem replantio, geralmente a área replantada já vem com menor potencial produtivo e tem perdas. Isso já aconteceu ano passado, ano atrasado lá nos Estados Unidos. E esse ano eles estão começando com o clima muito parecido com o clima gaúcho, né? O clima gaúcho também começou com chuvas um pouco mais irregulares, atrasando, e depois acabou virando uma seca ali no Rio Grande do Sul, e que cortou aí umas 8 milhões de toneladas do potencial gaúcho, né? Então, é possível que os americanos estejam andando num clima parecido, né? Aqui no Brasil, a torcida é que repita o clima irregular do ano passado lá e derrube a safra com as 115 milhões de toneladas. Isso já daria para dar uma animada no mercado, né, Alex? Pois é. Essa mudança pelo menos não é uma tendência, como você frisou aí, mas essa mudança no humor em Chicago já refletiu positivamente aqui no Brasil, Vlamir? Já, hoje dá para dizer que refletiu, porque hoje o mercado em média está R$2 acima do que estava sexta-feira. Então o mercado já começa a olhar um panorama um pouco melhor. E lembrando que o dólar estava em baixa aí durante as operações, então ele poderia ter subido mais se o dólar não tivesse caído. Então essa alta aí já começou a aparecer aqui dentro também, nos portos, no nível de balcão, sinalizando aí que também está tentando formar um fundo de poço, né, Alex? Aquela base para segurar dali para cima. Então, continuando o clima irregular por lá, certamente esse fundamento que é o clima agora, ele vai ajudar a recuperar um pouco o fôlego aqui dentro também. Não esperamos uma corrida de alta, não. Isso aí, por enquanto, não tem nada possível aí de curto prazo de corrida altista, né? Mas, em princípio, se recuperar uns 5, 6, 7 reais aí, seria muito interessante para o produtor que precisa fazer caixa, principalmente essa semana, né, Alex? E o produtor está participando, Vlamir? Hoje o pessoal comentou, o produtor voltou a vender aí porque precisa de dinheiro para pagar dívida de custeio, agora que vem esse final de maio, dívidas de insumos, dívida de posto de gasolina, de posto de combustível, né, que tem diesel. Muitos deixam para pagar o diesel nos postos aí, nos fornecedores aí no final de maio, então tem muita conta para o produtor, e é uma semana que provavelmente vai ter muitas vendas. A semana passada foi uma semana de muitas vendas, provavelmente perto de 12 milhões de toneladas da soja brasileira vendida semana passada, em função da necessidade de muito caixa. Agora é mês de pagar a conta, né? E o mês está chegando ao final. E não tem o que fazer, né, Vlamir? Ainda bem que veio essa semana de possibilidade aí de melhora, né? Exatamente. Essa condição de clima e a volta de demanda nos Estados Unidos. E esse problema da Argentina aí, que cada semana passa aí mais uma redução de safra, tudo. Na realidade, nós estamos entrando numa semana que tem vários fatores positivos, né? Depois de muitas semanas de muitos fatores negativos, nós estamos entrando numa semana de vários fatores positivos, né? Isso ameniza uma pressão da baixa e começa a trazer algum fator, algum movimento altista aí que a gente está vendo. Lá em Chicago crescendo entre 20, 30 pontos até mais. E aqui no Brasil,
na faixa de R$ 2, R$ 3 aí, que pode estar fechando o dia aí melhor que sexta-feira. O ajuste está vindo de Chicago, mas alguma possibilidade de melhora de prêmio, de dólar, alguma coisa que você está vendo aí que possa ajudar nesse processo de ganho aqui do produtor? Dólar, o problema é que o dólar continua entrando muito dólar no Brasil, né, Alex? A entrada da moeda americana é muito forte, porque os juros brasileiros reais são bem bons aí para o investidor. O Brasil é um país de credibilidade para quitar suas dívidas. Hoje nós estamos com mais credibilidade que os próprios americanos, que têm o risco do calote ainda no começo do mês. E essa segunda-feira, o que a gente viu de prêmios até umas 2 horas atrás, ele estava muito parecido com a sexta-feira. Eles melhoraram os prêmios em relação ao que estava nas semanas anteriores, vem melhorando muito, mas ele não evoluiu muito nesse primeiro dia da semana. É possível que amanhã esteja até um pouco melhor. Só para dar uma ideia, hoje o prêmio estava 45 contra 70 negativos no spot de junho aí. Semana passada era 50 a 80, então na média um pouquinho melhor hoje. Uhum. O julho estava com 20 contra 40 negativo, também 5 pontos aí melhorado em relação a ontem. E temos aí o setembro já com 95 contra 130 positivos daí, né, Alex? E o agosto é que é a transição, né? O agosto é o primeiro mês que começa a ser positivo, né? Agosto hoje fala de 25 do comprador positivos, centavos sobre 60 centavos do vendedor, ou seja, sinalizando que pode pagar um pouquinho mais. Então o mercado já em agosto já é positivo, acima das cotações de Chicago. Então a fase negativa dos prêmios, ela já está dando sinais que vai passar também. Boa, tomara. O produtor está meio preocupado aí com o que está vendo, com o preço que está vendo. Vamos ver se essa semana dá uma animada aí nele, né, Vlamir? Exatamente. O produtor tem que ficar atento a semana, que talvez para aquele que precisa fazer vendas aí nesses próximos 40 dias, talvez seja uma semana importante, porque depois que vier chuvas, normalizou o clima americano, esse fator derrete e o investidor acaba liquidando de novo, e daí tem aquela corrente de liquidação de venda na baixa. Então, daí passa o cavalinho encilhado, vamos dizer assim. Agora, talvez a semana seja daquele que vai precisar de dinheiro curto, seja uma semana interessante de acompanhar e aproveitar, talvez, lá por quarta-feira, aí, talvez o mercado pagando bem melhor. Então, fica atento aí o produtor. Talvez não seja aquele cavalinho, né? Vai ser aquele cavalo branco do Napoleão, mas jumentinho, um pôneizinho, vamos dizer assim, Alex, melhor do que nas semanas anteriores pode ser, já dá dando sinal que hoje está melhor que semana passada. Boa, Vlamir, bela dica. Meu amigo, obrigado mais uma vez, a gente se vê amanhã na Agro Brasília, certo? Exatamente, amanhã estaremos lá na Agro Brasília, vamos estar lá com os amigos nossos da Charrua, ali no começo já da Agro Brasília. E vamos estar lá, amanhã nós batemos um papo lá, viu, Alex? Combinado, Vlamir, abraço para você, até mais. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, aqui com a gente, trazendo as informações de que pode ser uma semana de oportunidade. Não é nada para se comemorar. Vlamir até brincou que o cavalinho branco do Napoleão está longe de acontecer, no máximo um jumentinho, um potrinho aí, enfim, mas uma oportunidade para quem precisa vender a soja e estava com aquele preço deprimido, né, bastante pressionado nas semanas anteriores. Então, talvez uma semana de oportunidade aí. Bom, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela comigo. O vencimento julho para a soja fechou com alta de 34 pontos a $13,41 por bushel. Agosto, 12 pontos mais 75, 27,5 de elevação. Setembro, 12,09, 23 pontos e meio de alta. E o novembro, $11,97 por bushel, 21 pontos e meio de elevação. A gente tem também o milho. O milho para julho, $5,71, subindo bem também, 16 pontos e meio. Setembro, $5,04 por bushel, 10 pontos mais 25 de alta. Dezembro, $5,09 por bushel, alta aí de 9 pontos mais 25. E o março de 2024 já, $5,18 por bushel, uma alta aí de 8 pontos e meio. Agora a gente tem o trigo também, encerrando em alta, dá para dizer leves altas, né? Para o setembro, $6,18 por bushel.
uma alta de 1 ponto mais 75. O vencimento dezembro, $6,36 por bushel, subindo aí 1 pontinho. O março, 6,51, alta de meio ponto. E o maio, 6,58, caindo meio pontinho aí. Mercado um pouquinho indefinido aí nessa transição aí entre os mercados. Muito bem, esses são os números finais de negociação lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.